meu, a impressão que eu tive aqui no processo, e eu vou divergir do eminente relator e da desembargadora Rosa, não obstante a gravidade desse fato, foi um homicídio ocorrido em 9 de outubro de 21, e o réu e uma outra pessoa, o Carlos Alberto, foram acusados desse homicídio, é, e foram ouvidas algumas testemunhas em juízo, e depois outras da acusação e depois outras da defesa, é, e o Ministério Público ofereceu a denúncia, imputando a ambos a prática desse crime, e dizendo que, na verdade, teria sido o ora paciente quem teria atirado, porque teria sido visto por uma câmera e saindo do veículo, conforme disseram as testemunhas. Uhum. Ocorre que, não obstante tenha sustentado a defesa aqui no habeas corpus uma matéria que tange ao mérito, porque veio insistindo no depoimento, de se dar importância ao depoimento das testemunhas de defesa que foram ouvidas, o que se vê aqui é que, na verdade, já lá no início do inquérito, uma dessas testemunhas, que foi um motorista de uma van que estava no local, Charles, ele foi à delegacia e quis prestar depoimento, não lhe foi permitido prestar depoimento. A defesa fez um pedido à autoridade policial para que as testemunhas que teriam visto o fato e que inocentariam o Eduardo da prática desse crime fossem ouvidas. A autoridade policial não se manifestou sobre essas testemunhas, não fez constar do relatório policial esse pedido da defesa, e o Ministério Público ofereceu a denúncia contra ele, Carlos Alberto, baseado no depoimento das outras testemunhas ouvidas. Ou seja, eu entendo que aqui, eu estou tentando resumir, depois eu vou, né, deslanchar isso no voto, mas estou tentando resumir. A defesa, durante a instrução criminal, ela tentou novamente que o juízo ouvisse essas testemunhas. Isso foi objeto de um recurso em sentido estrito, que acabou sendo negado por nós, e agora em audiência, então, ela rolou essas testemunhas e elas foram ouvidas, inclusive esse motorista Charles, que foi uma pessoa que diz que viu três pessoas saindo de dentro da favela, que seriam traficantes, atirando na vítima. Eu não estou aqui dando nenhuma importância maior à prova em si, não estou dizendo que essa prova afasta a imputação que recai sobre o Carlos Alberto e o Eduardo, porque, obviamente, isso aqui é matéria que tem que ser julgada pelo juízo, mas talvez, evidentemente, se essas testemunhas tivessem sido ouvidas à época do inquérito policial, poderia o Ministério Público explorar mais essa prova, se entendesse que ela não era suficiente, explorar os depoimentos dessas testemunhas e tirar as suas conclusões para oferecer a sua denúncia. A rigor, examinando-se todos os depoimentos que foram tomados, pode-se dizer, há alguma contradição entre eles? Não sei, talvez se os conjugue, o juízo chegue a uma análise que nós não podemos fazer agora, porque não nos cabe, mas talvez se tivesse chegado a uma outra conclusão a respeito dessa imputação. O réu, ele é sócio de um posto de gasolina, juntamente com o Carlos Alberto. É verdade que o réu está foragido, eu acho que isso é uma coisa que pesa contra o réu, ele está foragido, mas ele é sócio de um posto de gasolina junto com o Carlos Alberto, residem no Distrito da Culpa, tem, então, essa atividade lícita, família constituída e tudo mais. Acredito que esse réu, na verdade, esteja escondido e não foragido, mas isso eu não posso afirmar, né? Não ofereceu a sua versão do fato. Isso é verdade. Mas pode-se até, de uma certa forma, entender a posição dele, porque
está entendendo, né, pode estar entendendo que está sendo injustiçado porque foram ouvidas testemunhas contra ele, não as que estiveram a seu favor. Isso não tira o peso dessa circunstância, dele estar foragido, mas, de qualquer forma, eu entendo que, diante de todos esses dados, a situação fática, né, que o juiz diz na decisão atacada, que a situação fática permanece a mesma e, por isso, ele mantém a prisão. Eu entendo que essa situação fática ela mudou completamente diante dos depoimentos dessas testemunhas. Não é mais a mesma situação fática. Fosse essa a situação fática da ocasião, é possível até que esses réus não tivessem sido denunciados ou tivessem sido denunciados, mas outras provas tivessem sido colhidas com mais profundidade para que essa denúncia fosse oferecida. Então, diante disso tudo, eu entendo que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não estou aqui julgando a respeito do excesso de prazo, porque essa audiência para ouvir ainda uma testemunha foi marcada para setembro, me parece, bem distante, mas eu não estou aqui nem entrando nesse mérito, eu estou entrando na questão realmente da necessidade da prisão preventiva. Por conta disso, eu vou conceder parcialmente a ordem, porque parcialmente, porque vou substituir essa prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas. Entendo que, talvez, com isso, o réu possa comparecer a juízo para ser interrogado. Caso não seja, obviamente, essas medidas seriam revogadas. Eu vou ficar vencida, né? Mas, se fosse o caso, seriam revogadas. Então, eu estou votando por conceder parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva pelas medidas restritivas de comparecimento mensal ao juízo sempre que for chamado, não se mudar de residência do distrito da culpa sem comunicação prévia ao juízo, entregar o seu passaporte imediatamente ao juízo de origem, não se comunicar com testemunhas e familiares da vítima até que esteja fim do processo. Então, é assim que voto, Helena. Você, por favor, sim, se puder, consta da minuta de julgamento. Da minuta. Mantenha o voto, desembargador José Acir. Está sem som, desembargador. Mantenho sim. Certo. Então, Helena, por maioria, denegou-se a ordem, vencida a desembargadora Cátia Janguda, que concedia parcialmente a ordem nesses termos que foram colocados, é o resultado do julgamento. Boa tarde. Boa tarde, doutor Francisco está presente. Boa tarde, doutor. Bom, vamos então Agora o próximo é o número 6, excelência. Vamos ao 6º da pauta.